com afirmação. O homem é resultado da intervenção direta de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz que criou Deus, pois, o homem. Esse versículo, amados e queridos irmãos, inibe a possibilidade da utilização de um processo evolutivo para a formação do homem. Ou seja, o homem não foi formado de forma evolutiva, ele foi criado pela palavra de Deus. E mais, Deus não utilizou formas pré-existentes ou subhumanas de vidas para formar Adão. As Escrituras dizem que o Senhor Deus soprou o fôlego de vida sobre Adão e ele foi criado. O homem não foi criado nem tampouco é derivado de outras criaturas. Na descrição de Gênesis, Deus criou o reino vegetal de instinto animal e o homem de instinto de anjo. O homem foi colocado por Deus numa posição privilegiada em relação às demais criaturas, e essa posição exaltada é ainda demonstrada de forma poética em Salmos, quando Davi escreve dizendo: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. O homem é o ápice da criação, a coroa da criação. E por isso, amados e queridos irmãos, tem distinção de todas as criações e criaturas, e está acima de todas elas. O ser humano foi dotado de criatividade, de beleza, de poesia, de capacidade de criar e elaborar coisas espetaculares e fantásticas. Todavia, a desobediência, o pecado e a transgressão da vontade do Eterno levou o homem à queda. E a queda, por conseguinte, levou o homem para longe de Deus, transformando sua natureza numa natureza absolutamente degradada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um filme no Will Smith chamado Eu Sou a Lenda. Foi muito interessante. E toda vez que eu vejo ou revejo esse filme, eu penso na natureza do homem. A sinopse do filme é a história de uma médica que aparentemente tinha descoberto a vacina contra o câncer. E ela aplica a vacina contra o câncer em inúmeras pessoas e aparentemente o resultado é positivo, fazendo com que as pessoas outrora cancerosas fossem absolutamente curadas de suas enfermidades. Contudo, o filme traz o fato de que a vacina produziu efeitos colaterais em algumas pessoas, criando um tipo de vírus mutante que em pouco tempo matou a maior parte da população mundial. E os que ficaram vivos transformaram-se num tipo de zumbis ou de criaturas que preferiam a noite e que não ficavam ou não se expunham mais à luz do sol e que comiam e talvez se alimentavam de carne humana, seja lá o que for, e ainda que lhes fosse proposto ou lhes oferecido a possibilidade de que recebessem um tipo de antídoto para que curados fossem, estes assim mesmo não queriam, simplesmente porque estavam acostumados e felizes com o estado de putrefação ao qual estavam inseridos. É exatamente isso que é a natureza do homem. O homem é esse ser magnânimo, esse ser lindo, criado por Deus, esse ser maravilhoso, em virtude do pecado, transformou-se neste tipo de criatura zumbiótica, nesse tipo de criatura, meus amados e queridos irmãos, que mergulha e que vive, que está inserido no pecado e que chafurda na lama e que por si só não tem a menor condição de encontrar-se com Deus. O texto que eu e você acabamos de ler afirma de
forma categórica de que o pecado foi esse tipo de vírus que arrebentou com a natureza dos homens. A consequência disso é de que todos, independente da sua posição social, independente da cultura, independente da quantidade de dinheiro que tem no bolso, independente da nacionalidade, todos são pecadores. E, amados queridos irmãos, a Bíblia diagnostica o pecado, e a Bíblia trata do pecado como uma deformidade universal da natureza humana. As Escrituras ensinam que o homem é completamente pervertido e que ele necessita desesperadamente de salvação. Contudo, ou portanto, as Escrituras não mostram um homem aparentemente bom, um homem que tem virtudes, um homem que tem algumas qualidades, e em virtude dessas qualidades Deus olha para ele e se compadece dele, enviando Jesus para salvá-lo. Antes, pelo contrário, as Escrituras mostram que o homem é absolutamente pecador e que ele precisa se arrepender dos seus pecados urgentemente para que possa encontrar a salvação. No entanto, nós esquecemos, ou nós abandonamos a mensagem central do Evangelho, que é convocar os homens, intimar os homens a se arrependerem dos seus pecados por um fator somente: de que não é politicamente correto tratar determinados assuntos do nosso contexto evangélico. Você já se deu conta que nós não pregamos? Quando eu falo nós, eu estou falando da igreja evangélica brasileira, não prega sobre o pecado mais. Já se deu conta que o evangelho que a gente tem pregado é o evangelho diferente dos evangélicos, o evangelho dos evangélicos? Já se deu conta que o evangelho dos evangélicos é o evangelho que fala de vitórias, que fala de bênçãos, que fala de graça, que fala de possessões, que fala de prosperidade, que fala de autoridade, que fala de tantas outras coisas mais, mas esquece de confrontar os homens nas suas incongruências e idiosincrasias, que esquece de confrontar os homens nos seus delitos e nos seus pecados. O texto bíblico é claro em afirmar: o homem foi criado sim, pleno, lindo, belo, mas pecou. E se ele quer herdar a vida eterna, ele precisa se arrepender dos seus pecados, porque caso contrário, irão para o inferno. E aí talvez você esteja dizendo consigo mesmo que o inferno é outra palavra esquecida por nós. Nós não pregamos mais, nós não falamos mais da realidade do julgamento eterno. Nós esquecemos de anunciar às pessoas, ou fazer como Jonathan Edwards nos exortou a fazer, a afugentar as pessoas do inferno através da exposição das Escrituras. Isso me faz lembrar do grande avivalista John Wesley. Eu tenho estudado muito a vida de John Wesley, tenho ficado encantado com algumas coisas que tenho descoberto a respeito desse grande homem de Deus. Wesley primeiro foi ordenado ao ministério pastoral sem ser crente. Ele foi ordenado pastor sem ter tido uma experiência de conversão. E aí ele é enviado para os Estados Unidos da América para tomar conta de uma congregação. E a cabeça de Wesley era o seguinte, ou fundamentava-se no seguinte: ele acreditava de que através dos seus esforços, que através do seu comportamento religioso, através das suas atitudes, quer ilibadas ou não, ele poderia adquirir da graça de Deus ou não e experimentar a salvação eterna. Ele era aquele indivíduo que observava os mínimos detalhes e que queria cumprir as observâncias da lei dos homens com muita característica, de uma forma muito detalhada, a fim de que ele pudesse agradar a Deus e, por conseguinte, através desse estilo ou desse comportamento, ele pudesse herdar a salvação eterna. Nessa perspectiva, ele faz um voto. Ele promete a Deus que o serviria por todos os dias da sua vida, se Deus o abençoasse e se agradasse dele, e que esse serviço redundaria numa atitude: ele jamais se casaria. Ele, ao chegar nos Estados Unidos da América, conhece uma moça muito bonita, e ele se apaixona desesperadamente por aquela moça. E Wesley escreveu no seu diário que ele orava a Deus para que o Senhor o livrasse daquela paixão, porque a vontade que ele tinha era de beijá-la.
A moça era uma moça especial. A moça era uma moça que pedia a ele constantemente que o ensinasse, que a ensinasse as Escrituras, dizendo: professor, eu quero aprender as Escrituras, eu quero conhecer mais de Deus. Mas o Wesley achava que para herdar a salvação, ou para agradar a Deus, o que necessitava, na verdade, era cumprir alguns princípios e preceitos que, do seu ponto de vista, levariam à vida eterna. Ele não casa com essa moça e volta para a Inglaterra. Quando ele regressa à Inglaterra, ele tem uma experiência interessantíssima. Ele vê que o seu irmão, Charles Wesley, que tinha as mesmas crises, que possuía as mesmas crises, que tinha sido expulso da América por um comportamento meio complicado, tinha tido de fato uma experiência com Cristo, e ele percebe isso no semblante de Charles Wesley e fala: o que aconteceu com você? A mesma coisa ele vê no seu amigo George Whitefield, que apesar de percepções doutrinárias diferentes, ainda assim era seu amigo, e ele diz: o que é que aconteceu com vocês? E o irmão Charles Wesley fala: olha, nós entendemos a salvação. E o Wesley fala: mas eu não consigo entender a salvação. Eu não consigo entender o que significa ser salvo. Eu não consigo entender aquilo que vocês estão dizendo. Eu tenho feito tudo para agradar a Deus, mas o meu coração está oco, está vazio. Há uma ansiedade, uma inquietação que perdura em minha alma. Até que numa noite, John Wesley falou para o seu irmão: eu vou àquela igreja anglicana ouvir as Escrituras, a exposição das Escrituras. E quando ele lá chegou, o texto que estava sendo pregado era o texto de Romanos, que dizia que a salvação era pela graça, e a ficha caiu. E ele volta para casa e fala: eu entendi. E se prostra de joelhos no chão, confessando os seus pecados, porque ele entendeu a realidade do pecado. Ele compreendeu que o pecado era a enxada que estava cavando a sua sepultura, e aquilo fez com que ele discernisse e entendesse da graça de Deus, desejasse viver e experimentar da graça de Deus, e assim ele o faz. Algumas semanas depois ele vai pregar numa igreja anglicana, e a primeira mensagem dele se resume na seguinte afirmação: ele diz: aquelas mulheres recatadas que estavam sentadas no templo anglicano, vocês que aqui estão, discurso de Wesley, são pecadoras. E eu vos afirmo, dizia Wesley, tão pecadoras como as prostitutas londrinas. O pároco fica em estado de desespero e chama Wesley e fala assim: você enlouqueceu? Você bebeu? Como é que você fala para as moças da aristocracia londrina? Essas moças maravilhosas, senhoras da alta corte, de que elas são pecadoras. O Wesley diz: mas o que a Bíblia fala é que são. Ele diz: você vai falar disso em outro lugar, na minha paróquia jamais. E expulsa o Wesley da igreja. Wesley começa a pregar em muitas igrejas a respeito do pecado, e as portas vão se fechando, até que ele tem uma brilhante ideia. Ele resolve pregar o ar livre, e ele, ao ar livre, começa o seu discurso falando da necessidade do homem arrepender-se dos seus pecados. E a história diz que as pessoas começaram a rir e a zombar do Wesley. Mas a partir do momento em que ele falava das consequências do pecado, as pessoas eram tomadas por um estado de contrição tão grande, de desespero tão grande, de choro tão grande, que se jogavam no chão pedindo perdão pelos seus pecados. Caíram não porque o paletó ungido caiu sobre as suas cabeças, mas caíam porque estavam convencidos pelo Espírito Santo que precisavam se arrepender dos seus pecados. E é nesse momento que o Wesley trata do Evangelho de uma forma tão profunda, que, segundo a história, milhares e milhares de pessoas encontram Cristo, assim também como fez George Whitefield. A história diz que Whitefield era um cara ranzinho e que não possuía uma voz muito forte, mas quando ia para as ruas pregar o Evangelho, ele era completamente, conseguia ser ouvido por absolutamente toda a população que lá se aglomerava, sendo que alguns instantes
A história diz que tinha 10.000 pessoas ouvindo Whitefield, e que no espaço de 1 quilômetro era possível ouvir a voz daquele homem franzino. Não dá para a gente expor o Evangelho sem falar do pecado. As Escrituras ensinam que, em virtude da queda, o homem passou a andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo por natureza filho da ira. As Escrituras afirmam que fora de Cristo os homens estão mortos, e como eu afirmei no início dessa mensagem, e por mais éticos, honestos e íntegros que sejam, sem Cristo estão mortos. Em outras palavras, meus amados e queridos irmãos, nada que o homem faça pode justificá-los diante de Deus, a não ser Cristo. O Evangelho anuncia a desgraça do pecado, mas anuncia a mensagem redentora em Cristo. O Evangelho anuncia o caos das transgressões, mas anuncia também aquele que é capaz de nos trazer o maior tesouro do mundo, que é a vida eterna, que é Cristo. O Evangelho nos mostra essa ação soberana de Deus, de que nos amou de tal maneira, e que enviou o seu Filho a este mundo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. O Evangelho é a anunciação do Filho de Deus, que veio morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, meus amados e queridos irmãos. Não existe, não tem como pregarmos o Evangelho sem falarmos do pecado, sem falarmos da condenação eterna e sem falarmos da resposta para isso tudo, que é Cristo. O que faz com que nós cantemos nos nossos cultos, o que nos tira das nossas casas para adorar o Senhor ao domingo, não é porque Ele nos prometeu nos dar bênçãos e nos conceder bênçãos. Eu estive no Haiti ano passado, e no Haiti eu vi algumas das cenas mais aterradoras de toda a minha vida. Quando cheguei em Porto Príncipe, encontrei 400 mil mortos, muitos desses corpos ainda insepultos, 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. E a impressão que eu tinha é que eu fosse encontrar uma igreja esfacelada. O primeiro culto que estive nessa cidade foi numa igreja que tinha sido completamente destruída, e o culto começava às 6 da manhã. Quando eu cheguei às 6h10, não tinha lugar para se sentar. De 6h10 até as 9h15, o povo estava ávido, não somente para cantar, mas para ouvir a palavra. De 9h15 a 9h30, um intervalo para beber água, porque comida não tinha, e água tinha que ser clorada, e torcer para não pegar cólera. De 9h30 até 1h da tarde, o povo ouvindo a palavra de Deus. E aí eu vi cenas absolutamente impactantes, como de uma senhora que talvez tivesse perdido tudo, ou até mesmo alguns entes queridos, dizendo o seguinte, umas para as outras: nós viemos aqui louvar a Deus, e vamos louvar a Deus porque esse pode ser o último dia das nossas vidas. Eu não vi ninguém pedindo de volta que é seu, eu não vi ninguém decretando bênção, eu não vi ninguém determinando vitória, eu não vi ninguém clamando a Deus para que experimentasse de milagres na sua vida. Eu vi gente, pessoas que estavam com Cristo e que amavam Cristo pelo dom sublime da salvação, gente que tinha entendido que era pecadora, gente que tinha entendido que era miserável, gente que tinha entendido que foi resgatada pela graça de Deus e que absolutamente nada era mais sublime do que adorar o Senhor. Uma tarde eu fui num camping. O camping, para você ter ideia, é um lugar onde ficam milhares e milhares de barracas, desprovidas de comida, de água, de roupas, de bens. Um calor de aproximadamente 45 graus. Enquanto eu estava caminhando, eu vi uma senhora
por volta dos seus 60 anos, dentro de uma barraca, desprovida de víveres, sentada, cantando em crioulo, que é o idioma deles. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Para aquele povo, o seu bem maior era a vida eterna. Uma criança se pendurou na minha roupa e em francês disse: me leva com vocês para o Brasil, porque nós não temos o que comer aqui. Mas ainda assim, aquele povo louvava a Deus. O Evangelho dos Evangélicos, ele é em si mesmado, hedonista e umbigo, e perdoa o neologismo, e está preocupado com o seu próprio umbigo. O Evangelho dos Evangelhos glorifica a Deus em todos os momentos da vida. Ainda que a terra não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que enfrente os maiores transtornos, ainda assim, ele é digno de ser louvado. As Escrituras afirmam que a salvação é exclusivamente pela graça, e que eu e você não temos mérito nenhum. As Escrituras afirmam que a salvação não é mediante obras. As Escrituras afirmam que somente por Cristo, mediante Cristo e através de Cristo somos redimidos. As Escrituras afirmam que somente Cristo pode fazer das nossas miseráveis vidas um grande e belo poema. O texto que nós lemos afirma que somos feitura dele. Essa expressão no original grego diz que Cristo nos transformou numa poesia. Nós não éramos uma poesia, nós éramos uma bagunça. Mas Deus nos amou e fez de nós poemas. As Escrituras afirmam que somos salvos da glória do seu nome. Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo, Cristo sobrepuja a todos. Ele é a voz humana em toda música e estética, em toda escultura, Cristo. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda pintura, Cristo. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida, Cristo. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro, Cristo. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico dos médicos, Cristo. Para o educador, ele é o grande mestre.
para o engenheiro, o caminho novo e vivo, para o geólogo, Ele é a rocha eterna, para o escritor, a palavra viva, Cristo, para o fazendeiro, Ele é o semeador, o Senhor da colheita, para o floricultor, a rosa de Saron no milho do vale, para o paisagista, Ele é a videira verdadeira, para o juiz, o justo de toda a humanidade, para o jornalista, Ele é a boa nova de grande alegria, para o filósofo, a sabedoria divina, para o pregador, Ele é a palavra de Deus, para o estadista, o desejado das nações, para o trabalhador, Ele é o provedor de descanso, para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o cristão, Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Senhor, para o discípulo, Ele é o comandante geral que nos dá ordem com clareza, incondicional e inconfundível, Cristo, o incomparável. Aleluia! Quando pregamos o Evangelho, nós anunciamos o incomparável. Anunciamos essas duas realidades: de que o homem fora criado por Deus, perfeito, mas em virtude do pecado caiu, e a consequência desta queda é que está destinado ao inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e o que nós precisamos fazer é anunciar isso, é proclamar isso. Evangelho não é prosperidade, Evangelho não é riqueza, Evangelho é muito mais do que isso, meus amados irmãos. Evangelho é a palavra que anuncia de que os homens estão mortos e precisam de salvação. Evangelho é oferecer às pessoas respostas para os seus dramas e seus dilemas espirituais, é mostrar a elas que em Cristo podem ser salvas. Santo Agostinho costumava dizer que pregar o Evangelho é um esfomeado anunciar a outro esfomeado: eu sei onde tem comida. Cristo é o pão da vida que tem saciado os nossos corações. Quando nós pregamos o Evangelho, duas coisas acontecem e eu vou terminar. A primeira, nós somos humilhados. A exposição das Escrituras nos humilha. Ela mostra que somos seres finitos. Ela aponta para a dura realidade de que estamos em estado de putrefação e em metástase espiritual, e que não existe nada de bom em nós mesmos capaz de nos trazer a salvação. Ela olha, ela traz luz sobre as nossas podres vidas. E vamos combinar uma coisa: numa sociedade como a nossa, as pessoas não querem ouvir sobre as suas tragédias. Segundo lugar, quando o Evangelho é pregado, quando as Escrituras são anunciadas, Cristo é glorificado. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel: glorificar a terra. Alguns equivocadamente afirmam, ao serem questionados sobre a missão prioritária da igreja, dizendo que a missão prioritária da igreja é evangelizar. Não é verdade. A missão prioritária da igreja é glorificar aqueles que salvou a igreja. A consequência disso é que quando glorificamos a Deus com as nossas vidas, não através de canções somente, mas glorificamos a Deus integralmente com as nossas vidas, o nome do Senhor é exaltado e vidas são salvas para a glória de Deus. É tudo por Ele, por meio dEle, e sem Ele nada do que se fez, ou nada que se faz, ou nada do que se fará existirá.
glória e louvor do Senhor. Vamos colocar de pé. A gente vive numa sociedade chamada murmuração, que se deve de fato ao nosso espírito hedonista e egoísta, por que não dizer? Estava na África pregando uma conferência, um congresso, e eu soube da história do Senhor que foi confrontado por pregar Cristo. Disseram a ele o seguinte: você pode pregar tudo, menos a salvação exclusiva em Cristo. Os muçulmanos chegaram para esse Senhor e falaram o seguinte: nós lhe ameaçamos, se você continuar pregando Cristo, nós vamos queimar as suas mãos em praça pública. Você só não podia fazer outra coisa, você continuar falando do amor daquele que o obedeceu. Vivendo em condições de absoluta miséria. Tanto quanto aquela mulher do Haiti, a qual eu testemunhei para vocês. Ele me escolheu. Pegaram esse Senhor, levaram em praça pública, maniataram suas mãos, mandaram ele estender as mãos, tacaram fogo numa tocha e lhe deram a última oportunidade para parar de falar. Ele falou que não ia fazer. Testemunhava, testemunhava isso. Ou o Senhor, com a sua infinita misericórdia, permitir que as suas mãos sofressem o assédio daquela chama. Só que algo espetacular aconteceu. As chamas não queimavam nas mãos e braços daquela. Aquela cidade quase toda foi impactada pela atitude de alguém que resolveu glorificar a Cristo. Ainda que com isso eu tivesse que perder as suas próprias mãos. Eu estou escrevendo um livro que se chama O que eu quero é ser feliz. Essa é a filosofia desse mundo. O que eu quero é ser feliz. O resto, estuda a expressão de si mesmo. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Quantos são gratos a Deus pela vida? A gente está chegando no final do ano. Você está vivo. Isso por si só é motivo de muita celebração. Você tem comida à sua mesa. Você tem pessoas que te amam. Eu digo de toda a gratidão. O que eu queria fazer essa manhã com você me convidar a fechar os olhos e ter algumas pequenas palavras de gratidão e oração e glorificar a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela sua providência na sua vida, até que o Senhor te dê feche os seus olhos. Se tem motivos para agradar a Deus, agradecer a Deus, faça isso. Agradeça a Deus pela sua esposa, pelo seu esposo, até pela sua sogra. Agradeça, agradeça e diga a Deus. Ele é bom. Senhor, nós te